Olá pessoal, mais um problema interessante, importante da ESA de geometria básica. É sobre a área de um triângulo, ou melhor, a área do círculo inscrito em um triângulo. Diz o problema: a área do círculo inscrito em um triângulo retângulo de lados 9, 12 e 15, quanto que é a área do círculo? Círculo inscrito em um triângulo retângulo. Então veja o desenho. Ele quer a área do círculo inscrito em um triângulo retângulo, sabendo que os lados do retângulo são 9, 12 e 15. Veja que, para determinar a área do círculo, nós precisamos do raio. Veja que o raio é a altura dos triângulos. A altura desse triângulo, a altura daquele e a altura daquele. O ponto de encontro das três alturas, aqui é uma observação que não vai importar nesse problema. Estou apenas lembrando que o ponto de encontro das três alturas é chamado ortocentro, esse ponto aqui. Certo? Então veja bem, existe uma fórmula da área do triângulo nesse caso. Nós podemos determinar, existe uma fórmula que diz assim, a área do triângulo circunscrito a uma circunferência é o semiperímetro vezes o raio. Como é que é, professor? É isso aqui que eu estou dizendo. Veja, se você tem um triângulo inscrito, se você tem um círculo inscrito em um triângulo, isso aqui é o raio, né? Você tem as medidas dos lados. A área do triângulo é a metade do perímetro. O perímetro é a soma dos lados. A mais B mais C dividido por 2. É o semiperímetro vezes o raio. É uma fórmula que boa parte dos estudantes não conhece. Então veja bem, eu vou determinar a área do triângulo para poder saber o que? O raio. Depois que descobrirmos o raio, vamos calcular a área do círculo. Ele está pedindo a área do círculo inscrito em um triângulo retângulo de lados 9, 12 e 15. Certo? Então veja, o semiperímetro, no caso do triângulo que ele deu, deixa eu desenhar aqui, fazer um desenhozinho aqui. No caso do triângulo que ele deu no problema, os lados são 9, 12 e 15. É um triângulo retângulo. Ângulo maior oposto ao lado, maior que 15, certo? O perímetro, que a gente representa por 2P, é 9 mais 12 mais 15. Isso vai dar 36. Então, o semiperímetro, que é a metade do perímetro, é metade de 36, que é 18. Tá aí, semiperímetro. Mas a área do triângulo retângulo pode ser calculada assim, ó. Como esse ângulo é reto, esses dois lados, eles são perpendiculares entre si, né? Então, é o produto dos catetos dividido por 2. Então, a área daquele triângulo é 9
vezes 12 dividido por 2 dá 54, não é? Porque 12 por 2 é 6 vezes 9, 54. Então observa, eu tenho a área 54, eu tenho o semiperímetro 18. Posso calcular o raio substituindo lá. Não é legal? Então vai ficar assim, ó, semiperímetro substituindo lá em cima. P vezes R igual a A, não é? Ou seja, o semiperímetro, quanto que é? 18. Vezes o raio, que é o que eu estou procurando, é igual à área. A área é 54. Então, o raio é quanto? 54 dividido por 18, que vai dar quanto? Vai dar 3. Então, podemos agora calcular a área do círculo. A área do círculo é igual a π vezes o raio, que é 3 ao quadrado. 9π é a área do círculo. 9π corresponde aí nas opções à letra A. Veja aí. Letra A, 9π. Não é legal? Não é interessante? Veja tudo que foi feito. Então, meus caros amigos, quando você tem, veja lá o desenho, quando você tem um círculo inscrito em um triângulo, a área do triângulo é o semiperímetro, ou seja, metade do perímetro, vezes o raio. Foi com esta fórmula que eu descobri o raio e a área do círculo. Observe ainda com atenção que quando você tem um triângulo retângulo e conhece os catetos, a área é o produto dos catetos dividido por 2. Mas por que que é? Porque veja bem, veja aqui nesse cantinho. Se eu fizer o triângulo retângulo assim, ó, fica mais fácil de ver, não é? Ó, aqui é a base, aqui é a altura. Base vezes altura dividido por 2. A base pode ser o 12, a altura o 9. Base vezes altura dividido por 2 dá quanto? 54. Não é legal? Então tá aí, pessoal. Mais uma questão de geometria básica dá essa. Então até a próxima e muito obrigado.